Muito boa noite. Senhoras e senhores, primeiramente, desculpa pelo atraso no início da sessão, estava resolvendo uma questão técnica. Senhores da comunidade, representantes da companhia, que sempre acompanham as sessões públicas da Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar. Senhoras e senhores, comunidade que nos acompanha pela internet. Na noite de hoje vamos dar sequência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, informando sempre que a comissão ela tem uma agenda interna. A comissão vinha num calendário de reuniões que, por decisão hoje do relator e da presidência, passa a ser diário, a partir de amanhã já, né? E na noite de hoje temos a visita e já agradecemos muitíssimo a disponibilidade do Dr. Rubens Lopes da Silva, delegado de Polícia Federal, que, permita-me, o senhor me corrija se estiver errado, por gentileza, que se preside um inquérito que investiga ações da Sanepar, fato esse público e notório, publicado na mídia mais recentemente, mas um trabalho já que dura cerca de 5 anos daquela Delegacia de Polícia Federal do Brasil. Eu deixo a palavra aberta aos integrantes da comissão, a vice-presidente, a vereadora Adriana, o doutor Josué, que é membro, e ao relator, o Vanderlei de Oliveira. E só por uma questão técnica e de esclarecimento, então, que os celulares sejam desligados ou permanecer no modo silencioso, porque interfere na transmissão. Da comunidade e convidados que gostariam de fazer uso da palavra sempre no microfone, porque a gente registra tudo em ata, e o mesmo aos integrantes da mesa, né? No caso da plateia, se identificar antes. Eu passo a palavra para os integrantes para suas colocações iniciais. Fique à vontade. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Rubens Lopes da Silva. Obrigado aí pela sua presença, Dirley também. E agradecer a presença de todos aqui. E como o presidente disse, a partir de amanhã nós vamos estar em audiência, não em audiência, mas em reuniões da comissão diária, todos os dias às 10 horas da manhã, até porque estamos com uma demanda bastante grande das pessoas ligando, pedindo que a gente vá também até o local. Então nós vamos juntar todas provas e vamos fazer questão de ir até o lugar e ver pessoalmente, para que assim a gente possa estar fazendo tudo com mais precisão ainda. E diariamente nós não vamos deixar, doutor, que escape um detalhe ou outro. Então nós precisamos dar resposta quanto antes para a nossa comunidade, e para isso nós vamos trabalhar nos próximos dias agora incansavelmente. Obrigado, presidente. Continua disponível, vice-presidente, vereadora Adriana. Boa noite a todos os presentes, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Quero agradecer a presença do Dr. Rubens Lopes da Silva por nos dar a honra da sua presença nesta noite, para que possamos, para que nós possamos, a cada momento, termos mais informações e possamos dar resposta à nossa comunidade. Como já foi bem colocado aqui pelo Vanderlei, pelo Paulo, incansavelmente a comunidade, quando nós, como vereadores, saímos verear pelos bairros, nós ouvimos, não é uma ou duas, mas são inúmeras reclamações. E esta Casa de Leis, nessa legislatura, resolveu então que nós fôssemos, neste caso da Sanepar, falássemos por todas aquelas pessoas que estão aí e que não são ouvidas, e que muitas vezes não conseguem nem ao menos chegar, na administração da Sanepar para relatar os seus problemas. Então eu quero agradecer a presença de todos, para que nós possamos, nesta noite, termos ainda mais informações, para que nós possamos juntos, Paulo, junto com os membros desta mesa e desta casa, possamos dar uma resposta adequada a todos que nos procuram, que nos buscam e incansavelmente recorrem a respostas que há muitos anos buscam e não conseguem. Obrigada. Só fazer o registro, recebi agora, nessa tarde, um ofício
de número 654/2013, da Sanepar do Paraná, assunto referente ao ofício 066/2013 dessa comissão de inquérito. Senhor vereador, em atenção ao contido ofício retro, protocolizado nessa companhia em data de 14 de outubro do corrente, que trata do convite para audiência pública, que se realizará nesta data, no plenário Francisco Mário Franceschi, nessa Câmara Municipal de Araucária, vimos primeiramente agradecer e apresentar nossas escusas pelo não comparecimento devido ao agendamento anterior de outros compromissos para a mesma data. Dentre eles, a realização da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia, no caso Sanepar, atenciosamente, senhor Fernando Guignoni, diretor-presidente da Sanepar do Paraná. Só uma breve digressão, excelentíssimo delegado, para tratar que esse é um assunto que a gente poderia até dizer, se pudéssemos falar em soberania municipal, eu acho que talvez fosse o termo mais correto com a história recente desse município. A gente que está na política por opção, por amor à cidade, por dedicação, da mesma forma, eu passo as qualidades também para os funcionários da companhia que aqui trabalham, pessoas de bem dessa cidade, pessoas do caso Cezino Basso, família tradicional, funcionário antigo, servidor antigo dessa companhia. Mas Araucária, delegado, Araucária tem uma conta a ver muito séria com o Estado do Paraná. E vou aqui usar uma palavra, uma frase que o nosso assessor jurídico hoje, doutor Samuel, na reunião que fizemos da comissão, e não tinha me tocado dessa situação, Dirley. Você que já foi vice-prefeito, atuante também na secretária de Meio Ambiente. Araucária, quer dizer, chega a ser inadmissível um município como o nosso, que tem esse estigma da cidade rica, delegado. A cidade rica, assim como a gente sempre fala, rica para o Estado, né? Porque o que esse município gera de riqueza para o Estado chega a ser incalculável, se imaginar cifras que representam a arrecadação dessas 65 grandes empresas que aqui estão. Mas que, infelizmente, dos últimos anos, talvez até aqui uma crítica para a história da cidade, por uma espécie, quase uma prepotência política, de também se achar autossuficiente, de imaginar que não precisa de determinada situação, porque é um município que tem uma arrecadação invejada, que talvez não precisasse botar, digamos, a faca no pescoço de determinados políticos do Estado, como se Araucária não pudesse ter imaginado esse cenário há 20 ou 30 anos. Porque há mais tempo, já rezam, desde 1972, por exemplo, o contrato da companhia com o município. Mas Araucária, ela deveria ser recompensada, porque esta população da cidade, ela não sofre apenas com a questão da baixa índice de percentual de coleta de esgoto, do baixo tratamento que devolve isso para a natureza, em muitos casos in natura, que é o que se aponta aqui, mas com essa vergonha, com esse ar extremamente poluído, que quem mora aqui sabe do que nós estamos falando, e muito. Araucária, se a média do Estado é de 60% na coleta e tratamento de esgoto, Araucária, por pagar uma conta que não é da sua população, porque, por coincidência da conformação dos rios, essa fumaça vem para Araucária, sim, da Petrobras, das outras indústrias do Parque Industrial, inclusive da Cidade Industrial de Curitiba. Araucária teria que ser um exemplo para mitigar o problema da população com a situação do esgoto, em razão da questão da poluição do ar. Está aqui o doutor Josué Kersten, tenho um privilégio de hoje poder ser vereador. Lembro do doutor Josué do ano de 1983, no seu primeiro mandato, quando apontava as denúncias de casos de anencefalia e hidrocefalia nesse município, lá em 1983. E com coragem foi para a imprensa e denunciou, e começaram a olhar a cidade de maneira diferente. Vale aqui um registro histórico, e agradecendo a presença do ex-vereador Irineu Cantador, e em especial do senhor Assir Torres, que foi vereador dessa casa por tantas legislaturas, e hoje talvez um dos maiores defensores do meio ambiente digno e melhor para todos dessa cidade. Então, essa conta, Sir, que a população de Araucária paga, que a criança paga respirando esse ar carregado e poluído, que aparentemente é esquecido pelo Estado e pelos órgãos de fiscalização, porque conversava hoje, por exemplo, com o dono de uma loja de carros da cidade, que de uns dias para cá começou a aparecer um resíduo
em cima dos carros, ele achava que fosse por causa de uma obra vizinha, transferiu o carro para um outro bairro, e estava lá uma espécie de uma poeira vermelha em cima dos carros, e ninguém sabe do que é, e da onde que veio, e por que o povo de Araucária tem que respirar esse ar. Então, além de ter o problema, já pontuado tantas vezes pelo Vanderlei, pela vereadora Adriana, pelo vereador Josué, da situação de penúria de certos cidadãos dessa cidade com o esgoto, a gente silenciosamente nos intoxicamos e ficamos parecendo vaquinha de presépio. Então, além desse tema, que eu acho que a CPI tende agora para uma parte interna, de chegar a uma conclusão dos seus trabalhos, e esperamos fazê-lo isso em breve, temos que voltar, Josué, com aquelas denúncias, vai parecer requentado, mas denúncias que o senhor apontou como vereador e como médico que é, lá na década de 1980, da nossa juventude, de lei, de tantos outros dessa cidade, para que sim, o município, com o seu órgão ambiental do Estado, venha monitorar e prestar conta, seja por uma questão de dignidade, se não for por dignidade, pela questão da lei de transparência, e dizer para essa cidade qual é a qualidade do ar que respiramos. Então, só esse breve, essa é uma digressão em relação ao tema, doutor, mas para o senhor entender, esta cidade já pagou conta demais para o Estado do Paraná e para a República, para o governo federal. Então, está na hora de acertarmos nossas contas, talvez sonharmos num plano municipal de saneamento, onde a gente vem exigir, Vanderlei, Adriana e Josué, 100% do tratamento do esgoto dessa cidade e que a Sanepar se vire no contrato de gestão com o município e que possa fazer os investimentos, e vamos atrás do investimento do governo federal, Banco Mundial e do Ministério das Cidades e os investimentos que se façam. Com relação à agenda, na segunda-feira já foi determinado, hoje na comissão, teremos uma reunião com a parte do executivo também responsável ao tema, com relação ao Plano Municipal de Saneamento, secretarias de Planejamento, Finanças, Meio Ambiente e Urbanismo, para que também dê conta da responsabilidade, porque é um contrato tem duas partes, tem a Sanepar e tem o município. Na sequência, teremos um dia dedicado também para a Sanepar e vamos levar à frente esse desafio, quiçá encaminhar o que foi legal para os devidos órgãos competentes e o que pudermos, do ponto de vista administrativo, firmarmos um contrato, um termo de ajustamento e conduta, e digo já à comunidade, em praça pública, com a Sanepar, firmando esse compromisso, e vamos fazer exigir que nas placas, doutor Josué, que quando começarem as obras da estação tratamento, as estações elevatórias, que se registre, que se não foi por causa da CPI, mas foi também por causa da CPI da Sanepar, porque eu não vou cair aqui em conversa, que a gente ouve falar em imprensa, de pessoas que ficam desacreditando o nosso trabalho, e aqui retira-se a parte política da questão, de dizer que essa CPI vai acabar em pizza. Se depender de nós, vereadores, da equipe de trabalho, da equipe técnica que hoje o Dirley está aqui representando, não vai acabar em pizza. Então, passo a palavra para o doutor, que também registrar a presença do ex-prefeito, doutor Rizio Wachowski, talvez de nós todos aí o que tem a história de maior relacionamento, porque foi na sua gestão que se iniciou o primeiro, como prefeito, em 1972, o primeiro contrato da concessão da Sanepar. Então, doutor, o senhor tem o tempo que o senhor julgar necessário, sinta-se absolutamente em casa. Tem um ditado antigo em Araucária, que eu aprendi com Assir Torres, que está aqui. Numa vez que eu vim visitá-lo aqui na década de 80, que eu moro aqui na frente, atravessando essa rua. Ele, como vereador, ele falava o seguinte: quem bebe da água do Iguaçu não quer nunca mais sair de Araucária. Não aconselho isso ao senhor hoje. Não faça. Se o senhor fizer, o senhor não vai sair de Araucária. Digo para o senhor adiantando já esse assunto. Então, o senhor fique à vontade, o senhor tem o tempo necessário à disposição do senhor essa noite. Acho que vamos lá. Vamos assistir de lá que vai melhor a gente ver.
Boa noite a todos. O senhor presidente Paulo e os demais componentes da mesa. Eu não tenho muito jeito assim com o protocolo, porque eu sou um homem mais do front, né? Quem me conhece sabe que a minha vestimenta é a botina, um chapéu na cabeça e mato, né? Mas eu gostaria de falar para vocês, inicialmente, da honra imensa que eu tenho em estar aqui, colaborando de alguma forma nessa CPI, e parabenizar o município, através da comissão, que é o primeiro município que ensaiou, de fato, criou uma CPI em cima do nosso trabalho. A gente espera que outras iniciativas como essa aconteçam pelo Estado como um todo, porque, como vocês verão, a Sanepar, ela é a mesma aqui em Araucária, é a mesma em Curitiba, é a mesma em Coronel Procópio, minha terra, é a mesma em Londrina. O retrato que eu vou passar para vocês aqui, de uma maneira geral, podem maximizar isso para todos os cantos, que a Sanepar é isso que eu vou mostrar. Quero também que vocês saibam que isso dói talvez mais em mim do que na própria Sanepar, porque no meu imaginário infantil, a Sanepar era tão sagrada quanto os bombeiros, né? Fui levado quando criança para conhecer a Sanepar, ver como é que era a água, ver como é que era tudo, e aquilo para mim assim era o máximo, né? Então, Sanepar e bombeiro, ninguém pode mexer, ninguém pode bulir, que é tudo de bom. Lamentavelmente, né, a vida foi passando e a gente foi trabalhando e descobrimos que não era bem aquilo. Vocês vão ver que tudo o que eu falar aqui está estribado em provas contundentes, provas cabais e definitivas de todos os delitos que a gente apurou dentro da Sanepar, que a Sanepar vem fazendo há pelo menos meio século. A Sanepar nunca foi melhor do que a Sanepar que eu vou mostrar agora, e nesse momento não está sendo melhor ainda. Eu lamento informá-los. Também adianto para vocês que, a despeito de toda essa tragédia que nós vamos assistir daqui a pouco, a Sanepar é a melhor empresa de saneamento do Brasil. De todas as unidades da federação, ela é que a melhor faz. Então, toda a nossa luta agora está sendo no sentido de expandir a Operação Água Grande para o Brasil como um todo, para alertar que aqueles anencéfalos, de fato, que nascem, podem estar bebendo água contaminada, porque a gente só mexeu no esgoto. A gente imaginou que a água que a Sanepar esteja nos fornecendo, a nós e a nossos filhos, seja razoável. Não é água perfeita, mas temos equipamentos chegando, a gente vai medir parte por quintilhão, e nós vamos saber o que a Sanepar está botando no futuro na nossa água de beber. Por enquanto, pode tomar banho com a água, pode tomar, que eu acho que não está matando assim, de pronto, pelo menos. Bem, a história da Operação Água Grande, eu tive que mudar o nome dela nas vésperas para Iguaçu, porque havia um problema grave de vazamento possível com os outros órgãos que estavam nos acompanhando. Então, eu chamei de Iguaçu Água Grande. Todos sabem que Iguaçu, provavelmente Tupi-Guarani, alguma língua local, chamava Uia Água Iguaçu Grande, né? Então, em 2008, o superintendente do IBAMA, que é um grande parceiro meu, o melhor servidor do Brasil do IBAMA, chamado Hélio Sidol, me convidou para dar um sobrevoo em cima da ET Belém, lá em Curitiba. A gente estava preparados para fazer a Operação Tibagi, que era uma denúncia comprovada, né, de prospecção de diamante irregular no leito do rio Tibagi. Então, antes da gente dar uma guinada sentido Ponta Grossa para fazer o início do rio, ele falou: vou te mostrar uma coisa. Nós fomos pedir uma autorização para sobrevoar a ET Belém e a ET Atuba. Ali onde passa a BR, a espuma que saía daquele... onde vai nascer o Rio Iguaçu, onde cruzam dois rios que nasce o Rio Iguaçu. Os carros passavam por dentro da espuma que surgia dali. Então, eu perguntei: isso não é nenhum fenômeno natural, Hélio? Ele falou: Rubens, aquela água que sai dali não pode ter cor e nem cheiro. Ela não precisa ser potável, mas não pode ter cor e nem cheiro. E ele me mostrou uma foto do espaço. Falou: isso aqui, essa língua que sai daqui da ET, dá para ver do espaço. Então, quer dizer, ela atingia a totalidade do leito de um dos rios que iria formar o nascimento do Rio Iguaçu ali. Então, a partir daquele momento, a gente levantou uma série de hipóteses e começamos a estudar o histórico da Sanepar, cotejando com o histórico de outros estudos
fornecidos, com dados fornecidos pelas próprias empresas de saneamento do Brasil, para a Agência Nacional de Águas, e a gente foi notando uma coisa interessante no começo, que conforme a Sanepar crescia, conforme a Sanepar expandia sua rede de coleta, a qualidade das águas das nossas bacias declinava. Então, era assim. E até um repórter, uma vez que fez uma matéria, disse, contradição isso, né, que a gente já tinha notado, ele disse, como que pode? Quanto mais o saneamento se expande, o nossa bacia piora. A degradação da água é muito maior. Todos nós sabemos que não temos nenhum rio vivo, né? Em Curitiba, basicamente, na cidade não temos nenhum, e na região metropolitana não temos nenhum que seja puro. Quando eu comecei essa operação, eu pensei, a Sanepar não pode ser o Cristo do dia, né? Deve ter mais gente que polui. Então a gente começou a fazer os primeiros trabalhos com cientistas da Unicamp, e eu tinha 182 alvos, poluidores, de fato também, né? Mas, fazendo os primeiros testes, nós descobrimos que a carga poluidora que a Sanepar lançava nos leitos dos rios era tão grande, mas tão grande, que mascarava as outras poluições de Cocelpa, de Petrobras, do que vocês quiserem. Então, o que a gente decidiu naquele momento? Nós vamos ter, então, que excluir 181 alvos e vamos nos fixar na Sanepar. Porque o cientista e um dos maiores especialistas em águas do Brasil, Cláudio Cuevas, dizia, se vocês não trouxerem a Sanepar para o nível do razoável, não adianta buscar outros produtos nas águas que vocês não vão encontrar. E aí, com base nesse entendimento, a gente, e por ser uma operação estritamente técnica, o meu papel nessa operação foi coordenar uma série de pessoas maravilhosas que trabalharam comigo, que apresentaram os materiais quando eu pedia. Então, foi assim, eu tive o melhor time para tentar fazer o melhor trabalho. Então, a gente excluiu os outros 181, ficamos só com a Sanepar e começamos uma longa jornada. Por favor. A ideia principal era combater o crime de poluição, mas, infelizmente, o instrumento que a normativa nos dá é a Lei de Crimes Ambientais. Com base na Lei de Crimes Ambientais, você não consegue autorização para utilizar nenhum dos mecanismos extraordinários de investigação criminal, qual seja monitoramento, ação controlada. Então, o que você faz num caso desse? Não é que inventa crime, mas você joga uma gama um pouco maior, né, analisa o contexto de uma forma um tanto mais holística, e aí você descobre delitos como o estelionato, a condescendência criminosa, a prevaricação, e aí você consegue instrumentos para poder avançar na investigação. E assim foi feito. Pode, por favor, passar mais. Nos primeiros anos, foi bastante difícil trabalhar, porque a gente queria manter uma compartimentação das informações, a gente não queria que a Sanepar soubesse do que a gente estava fazendo. Então, os primeiros 4 anos, a gente rodou mais de 5.000 quilômetros percorrendo. A gente queria fazer uma coisa bem ampla, porque sabíamos o tamanho do desafio que a gente tinha. Então, a gente foi por terra, rodamos ali milhares de quilômetros, fizemos o sobrevoo do Rio Iguaçu da Nascente a Foz, e percorremos as estradas do Paraná, né? Fizemos as incursões fluviais, que talvez tenha sido a parte pior, porque a gente pegou sempre inverno, e era um frio que quase matava, uma semana dentro d'água. Foi muito difícil trabalhar essa primeira parte, ainda colhendo o material. Então, a gente conseguiu, porque o que a gente temia? A gente estava batendo num alvo extremamente poderoso, extremamente respeitado, inclusive por nós. Então, levantar dados que fossem levianos seria um erro imenso, dado o prejuízo que você poderia causar a uma empresa com a dimensão e reputação da Sanepar. Então, nós combinamos que a Unicamp faria nossas análises. Por quê? A Universidade do Paraná não pode fazer, o LACTEC não pode? Claro que podia, mas nós teríamos que manter a compartimentação até que acontecesse o momento adequado para poder revelar o que a gente estava fazendo. Então, nós providenciamos a coleta de material e levamos aos laboratórios, que tiveram que fazer um pool, porque era muita análise que tinha que ser feita, e surgiram as 430 primeiras análises,
que não fizeram mais do que nos mostrar que a gente tinha uma premissa verdadeira, que a Sanepar ou não tratava o esgoto ou tratava mal. Então essa foi a primeira constatação, que foi algo que para nós foi lei. Porque em nenhum momento depois, no decorrer da investigação, a gente encontrou nada que dissesse o contrário. Nenhuma análise, a gente vai ver mais para frente, disse assim: existe pelo menos uma estação de tratamento da Sanepar que esteja 100%. Creiam, não existe. Por favor. A gente, ilustrando no mapinha, não é para valorizar, mas mostrando que a gente não foi pontual, a gente tentou ser o mais generalista possível, tentamos abranger pontos em todas as regiões do estado, por favor. Análise das incursões aéreas e tal. Aqui tem uns pontos que a gente ficou monitorando um certo tempo, então vocês veem que está espalhado pelo Paraná como um todo. Não é que está ruim na nascente, o Rio Iguaçu nasce morto, sem nenhuma possibilidade de vida orgânica, inorgânica, sei lá, né? Então a gente fez 84 pontos de monitoramentos iniciais, né? Por favor. E a gente teve cuidado, pessoal. Eu trabalhei com os melhores peritos da Polícia Federal e de fora da Polícia Federal. As coletas que nós fizemos foi dentro de um protocolo absolutamente rígido, respeitando coleta em horário de dia, estação do ano, chuva, seca, sol, nublado. A gente fez coleta de todas as maneiras que vocês podem imaginar, porque a gente tinha certeza que, como a Sanepar tem profissionais valorosíssimos, qualificadíssimos, eles iriam bater na técnica utilizada para fazer a coleta e análise desse material. Então a gente cuidou bastante disso nesse momento inicial. Vocês vão notar que a linguagem que eu usei, isso é um material mais antigo, e eu usei uma linguagem um pouco assim do delegado que está representando. Então, pode parecer um pouco contundente, mas não reparem não tem nenhuma inverdade ali, viu? Mas é uma linguagem um pouco contundente. Então, o que a gente dizia? Veja, a gente focado no esgoto. O esgoto tinha sistemas, o bypass era rotineiro. O bypass funcionava 24 horas por dia quando devia funcionar numa situação emergencial. 24 horas por dia no modo de falar, mas funcionava em hora indevida. Criaram uma tal de válvula flap, que eu nem sabia que existia até começar a investigar, que é uma válvula que, quando existe um fluxo muito grande de material, ela simplesmente lança para o rio esgoto in natura, direto. A gente chegou numa estação de tratamento uma vez e eu perguntei para um sujeito que estava na beira de um rio com um instrumento na mão. Eu falei: o que você está fazendo aí? Ele falou: aqui eu separo o que boia. Então, quer dizer, aquilo que boiava ele empurrava para um lado, dentro do rio, e o restante, que não boiava, ia do jeito que vinha. Então, o que você diz para uma pessoa quando faz assim, né? Então, a gente já tinha notado né, que as bacias paranaenses estavam comprometidas com essa contaminação. E vamos aqui um pouco mais adiante, e o lençol freático da mesma forma. O que acontece? A Sanepar, ela era obrigada por lei a fornecer, a fazer as análises. Tem análise diária, análise semanal, análise bimestral, tem uma série de análises. Ela devia fazer essas análises e apresentar para o IBAMA, ou para o órgão ambiental competente, IAP, seja lá quem fosse. Ela tinha que apresentar esse material para efeito de controle e fiscalização. O que aconteceu? Num determinado momento, esse material foi, e disseram: opa, deu errado aqui, tomaram uma multinha de 20 milhões, aí passaram a não mandar mais esse material, que mais tarde a gente colheu na busca e apreensão, na deflagração da operação. Então, esse era um dos momentos em que havia um obstáculo e o profundo desrespeito da Sanepar pelos órgãos de fiscalização. Eu me recordo de ter pego manifestação dentro de processos da Sanepar junto ao IBAMA, onde o servidor simplesmente implorava por uma informação. Anos e anos e anos, a Sanepar sequer respondia. Então, a multa, que agora está na casa do bilhão já, né, quase que impagável, não dissuadia. Não sei
quem comandava isso, o descaso pelas autoridades fiscalizatórias, aquela coisa. Então, nós temos hoje multa correndo diária para a Sanepar desde 2005 de 50 mil por dia. E ninguém se abala, ninguém se acanha, ninguém se incomoda com isso, porque parece que não é nada pessoal, né? Então, quando esses relatórios chegavam até a Sanepar, eles partiam do sujeito que colhia, da análise que vinha, na cadeia hierárquica. Todos, desde o peão que estava lá, até o presidente do conselho, sabia o que acontecia dentro da Sanepar. Por quê? Quando nós coletamos aquelas 150 mil linhas de análise e fizemos uma análise em cima, estava evidente que estava errado. Então, ninguém da Sanepar jamais vai poder alegar que não sabia o que acontecia na estação de tratamento. Aí eu perguntei, mas o senhor já foi a alguma estação de tratamento da Sanepar? Não, nunca entrei lá. Mas papel o senhor consegue ler? Consigo. Então, tem ciência do que havia, né, no Paraná como um todo, em todas as estações de tratamento. Por favor. Sobre a ineficácia do controle meramente administrativo, eu acabei de falar, multa não dissuadia, nem persuadia ninguém da Sanepar. Quando a gente começou a investigar, eles já tinham 75 milhões ou mais nos últimos 10 anos, que era então 2008, 98 a 2008, quando a gente começou, e a vida continuava, né? E aí a gente perguntava assim, porque chegou num momento que eu falei, não é possível que a Sanepar esteja consciente, exponde própria fazendo o que faz. Deixe-me verificar se ela não está com problema financeiro. Fomos até a Bolsa de Valores, pegamos todos os dados fiscais, tal, de Sanepar. Nesse período em que ela emporcalhou as nossas bacias hidrográficas, ela distribuiu mais de 1 bilhão em dividendos na Bolsa de Valores. Tudo bem, não é falar mal não, mas gente do tipo grupo Daniel Dantas, Dominó e coisa que vocês conhecem, né? Não estou falando mal de ninguém. Esse pessoal recebeu o dinheiro que devia ser, no meu entendimento, aplicado no saneamento do povo do Paraná. Então, dinheiro para distribuir na Bolsa tinha aos borbotões, dinheiro para aplicar na atividade fim não tinha. Por favor. Bom, naquele momento em que a gente deflagrou a operação, eu tinha pedido as prisões, mandado de busca, tinha pedido proibição de dividendos, a juíza deu até uma resposta que eu fiquei um pouco impressionado. Ela falou, a Sanepar é bastante rica para não precisar parar de distribuir dividendos. E talvez ela não tenha olhado a outra parte da representação, onde mostrava a situação de calamidade. E eu pedi também, além de que o IBAMA fosse, em cada uma das estações de tratamento, fazer uma verificação in loco, documental, de laboratório, eu pedi que ela apresentasse um projeto viável, porque eles me pediram 50 anos para melhorar, mais 50 anos, o Paraná não suporta. E isso a juíza também, até hoje não deferiu, mas é algo que ficou em suspenso, né? Então, a procuradora até hoje lamenta não ter compreendido bem e não ter deferido as prisões, mas a ideia não é ver ninguém preso, a ideia é ver a situação das bacias no Paraná regularizadas. Por quê, pessoal? Porque o paranaense paga 0,84 em cima da conta de água, a propósito de esgoto. Muitas vezes o esgoto nem passa na frente da casa dele. Então, é um estelionato assim culposo? Não existe estelionato culposo, né? Para o pessoal da área jurídica aí, né? Que me ajudem nisso aí. Por favor. Então, a Operação Água Grande foi um tipo de operação assim, bastante diferente das outras. Primeiro, ninguém tinha feito isso antes no Brasil. Nós não tínhamos know-how. Eu tinha que, junto com a minha equipe, criar todos os meios de formar uma prova robusta, e metade da prova tinha que ser pré-constituída, porque eu tinha que primeiro ter a prova para depois poder fazer a operação, e normalmente a gente faz um caminho um pouco inverso. Você tem um número bom de provas, você arremata quando faz a busca e apreensão, etc., prisão e interrogatório. A gente não tinha isso, né? E aí, que eu acabei de falar, que eu disse que eu representei para que eles fossem, e de fato eu vou dizer daqui a um minutinho que eles foram e fizeram um trabalho bem feito, né? Por favor. A análise do material que a gente... Porque a busca, pessoal, ela foi cirúrgica. Porque uma operação desse tamanho,
eu ia ficar 30 anos analisando o papel e nunca ia chegar a uma conclusão. O que eu fiz? Eu digo, pegue só esses arquivos que estão no computador, no local X. Aquelas toneladas de papel que a gente aprenderia, estava tudo na informática, graças a Deus, e alguma organização da Sanepar. Nós conseguimos pegar todo esse material que reunia as análises que eles fizeram de todas as estações no Paraná, pelo menos nos últimos 10 anos, e estão nos últimos 90 laudos saindo agora. Então, o total de 420 laudos que foram produzidos em cima desse material apreendido dentro da Sanepar. E o curioso foi que, mais uma vez, se confirmou que a Sanepar andava pelo caminho que a gente suspeitava. 100%, pessoal, do material fornecido pela própria Sanepar, 100% da análise que eles fizeram e a gente buscou e aprendeu, estavam fora dos padrões, totalmente fora dos padrões. Uma prova irrefutável no meu entendimento, porque se a Sanepar alegar a própria torpeza, dizendo, olha, eu fiz porque queria me prejudicar, isso não é viável juridicamente. Então, no material que a gente colheu dentro da Sanepar, para mim é uma confissão, vamos dizer, uma maneira de confissão, porque a gente analisou e disse, olha, isso aqui não bate e não fomos nós que inventamos. Foi a Sanepar que nos forneceu de uma forma indireta. Por favor. Eu vou dedicar o capítulo final à araucária, porque, afinal, esse é o objeto da CPI. Nós dedicamos uma atenção à araucária, foi especial em relação aos outros municípios também, porque a gente descobriu que ela não destoava dos outros, e aí a Eta Cachoeira, que é a principal de Araucária talvez, ela foi das primeiras que foi visitada lá no comecinho, 2009, 2010. Então, os problemas mesmo. Pessoal, a Sanepar com estação de tratamento clandestina, isso cabe na cabeça do cidadão? Sem licença de operação, sem licença de instalação, sem nada. Simplesmente um prédio clandestino funcionando. Pasmem, a Sanepar tem um CNPJ para as 236 estações de tratamento que existem no Estado, quando a lei manda ter um para cada estação de tratamento. Vejam, o relaxo da Sanepar é até no básico do básico do básico. Por favor. Foram produzidos 5 laudos em cima das ETs de Araucária. A principal ET de Araucária é a ET Cachoeira, né? E foram produzidos 2 laudos em cima dela, da própria Cachoeira, depois a Costeira 1, Costeira 2 e a ET Iguaçu. Também foi produzido laudo em cima delas. Agora vamos para o laudo. Eu não quero me alongar, nem enfadonhar vocês, já estou terminando, mas eu não podia terminar sem mostrar a vocês, dar uma amostra da seriedade do que foi o nosso trabalho, que isso aqui é 0, nada do que a gente fez, mas eu quero mostrar como que o trabalho foi sério, foi consistente, que a gente queria suportar até um final ajuste, vamos dizer, com a justiça da Sanepar. Porque termos de ajustamento de conduta, senhor presidente, eu lamento, mas a Sanepar ou nunca cumpriu, ou nunca ninguém fiscalizou, ou ficou dito pelo não dito. Para mim, a Sanepar é caso de polícia, caso de justiça, condenação judicial. Está aqui. Cesta básica não resolve o problema da Sanepar. Isso aí, depois quem for falar pela Sanepar vai dizer quantos milhares de ataques a Sanepar já tinha feito até a gente revelar para o Paraná essa situação. Né? Então, não caia nesse engodo, por favor, senhor presidente. Está aqui com a Sanepar só se for em juízo. Não faça fora dele. Né? E o que eu queria dizer, esse laudo é um laudo emblemático para nós, que ele pegou as principais ETs, inclusive a Cachoeira, e vocês podem ver que o laudo pericial normalmente tem 5, 6 páginas. Esse nosso laudo tem mais de 70 páginas. Foi um laudo tecnicamente feito na perfeição, assinado pelo Dr. Quelbas e pela doutora Aiga. Vai dando umas passadas, por favor, assim. Bem rapidão, assim, só para a gente dar uma olhada depois lá nas fotos. E tudo isso, pessoal, eu fiz na fase pré-operatória, para que não restasse nenhuma dúvida ao juiz e ao Ministério Público de que o que a gente tinha feito era sério. Hoje, nós temos um inquérito com mais de 20 mil páginas. Nós temos, só no pós-operatório, foram feitas as nossas 420 análises, especificamente sobre aquele tema, o tema apreendido na Sanepar.
o IBAMA produziu 238 autos de constatação e emitiu 218 multas no pós-operatório. Agora vai fazer uma segunda fase, colhendo o material e refazendo uma contraprova de química de todas as ETs, já foi licitado. Eles já estão saindo para campo para fazer... Pode rodar bastante, por favor. Para fazer essa coleta, que seria assim, o arremate definitivo de tudo que a gente fez. Então, vai ter um pedaço que chega nas fotos. Porque vocês vão ver que a gente fez um trabalho, foi bastante cansativo, mas a gente tentou ser exauriente naquilo que a gente pretendia fazer, né? Então, vocês vão vendo que tem todo tipo de... Os peritos não se limitaram a fazer e ir a campo. Eles revisaram a literatura de como se faria a análise desse material, colocaram a revisão bibliográfica ali no próprio corpo do laudo. Esse é apenas um deles. Aí a gente está vendo a imagem da ET Cachoeira. A gente chama de saída clandestina, porque além de você ter uma válvula flap, você ter um bypass, você tinha ainda uma saída clandestina. Pode, por favor, um pouquinho, a foto de cima. Então, você tem saída, porque a regra é que você tem apenas um lançamento de efluente, que você tem um, que você tem outro, aí você tem um por aqui. Na ET Belém, a gente tinha um tanque com mais de 100 mil metros cúbicos de lodo contaminado a menos de 6 metros do rio Belém, que vai compor a bacia do Rio Iguaçu, e alertado pelos próprios funcionários da Sanepar, nós estamos à beira de uma tragédia ambiental. Ninguém fez nada. Agora fizeram um galpão lá para cobrir a merda. Fora o esgoto contaminado que entregaram para os produtores, né, da região metropolitana. Simulavam que tinham tratado, descontaminado o esgoto, e a gente teve prova de que o esgoto que ia lá para a lavoura era esgoto extremamente contaminado. E aquela alface mata. Mata de verdade. Beleza. Então, pessoal, eu queria dar esse panorama para vocês, agradecendo mais uma vez a honra de estar aqui, me colocando à disposição de vocês. Se vocês precisarem, os membros da CTI, principalmente, senhor presidente, de material, todo ele é de vocês, né? E a parte que diz respeito à cachoeira, a parte e as outras ETs, a parte que não diz também, mas que possa servir de subsídio para vocês firmarem convencimento a respeito dos crimes praticados pela Sanepar, porque eu não vejo outro nome para dizer isso. Está tudo à disposição lá na ambiental. Se precisar, eu peço ao juiz que nos franquie a CPI um acesso ao sistema EPROC na Justiça para ter acesso aos documentos, não é mais sigiloso. Então, sintam-se à vontade e eu agradeço vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado, doutor, inclusive pela didática com que o senhor conseguiu traduzir aí até a linguagem toda técnica que um inquérito exige, e bastante didático para o cidadão que nos acompanha e para a CPI. Agradecemos já antecipadamente a disponibilidade não só dos documentos, mas como o senhor havia afirmado anteriormente, da própria disponibilidade do senhor em fornecer as informações que julgar necessárias. Então, nesse momento, fica aberto para questionamentos, se alguém desejar fazer do plenário, que o faça via microfone, volto a dizer, e está aberto o microfone, tanto do plenário quanto da mesa. Fiquem à vontade. Boa noite. Os parâmetros que foram utilizados na coleta, quais foram o EQO, quais são os parâmetros? A gente cuidou para que o protocolo de coleta do material fosse feito dentro do que a legislação legal e infralegal, né, notadamente as resoluções do CONAMA, tecnicamente, o que ela diz?
olha, quanto é possível de DBO, todo aquele material, o pH, aquela coisa que o perito faz. Então, conquanto a gente não tenha fugido do padrão CONAMA, porque você não pode exigir da Sanepar que ela faça mais do que a lei manda. Então, principalmente nessa última análise, que a gente cotejou o material, o resultado da Sanepar, do exame dela, com o exame legal, a gente não fez mais nada do que criar um programa e fazer bater esses dados que não bateram. No momento da coleta, foi respeitado todo o protocolo, dentro, nada mais, nada menos, que aquilo que a legislação do CONAMA nos manda fazer. Não foi nada extraordinário, olha, porque passou do quintilhão, do sextilhão, não. Foi tudo dentro do que, nada diferente do que a própria Sanepar não faria. E ela fez e mostrou o resultado negativo. Né? Do material orgânico que foi distribuído na lavoura, foram feitas análises também? A gente teve uma análise do material distribuído, mas nós tivemos prova oral, né, em interrogatório que eu colhi, de um servidor que disse, olha, eu era obrigado a fornecer uma amostra para teste de um lodo que havia sido tratado de fato, mas o lodo que ia para o produtor, esse lodo não era tratado, esse lodo era contaminado. Na apreensão desse material na Sanepar, foi encontrada alguma amostra desse material? Não, do lodo não foi. A gente tem a qualificação e as declarações do servidor que fez, que foi servidor por mais de 20 anos na Sanepar, na ET Belém, e eu até questionei, você diria isso em juízo? Ele falou, plenamente, cansei de fazer, cansaram de me pedir para adulterar resultado de exame. Obrigado. Eu gostaria apenas de fazer um comentário para o doutor. Foi um dos inícios aqui dessa questão, juntamente aqui em nosso município. Várias questões, acaba tendo, como o senhor diz ali, da ET Cachoeira. Ali o mau cheiro que tem ali é um absurdo, a população reclama ali, é incrível aquilo que acontece. Mais precisamente, numa outra região aqui da cidade, onde a gente questiona, bate todo dia nós falamos sobre isso, né, vereadora? Do Ipês e do Jatobá. Inclusive, nós temos também já mandado por ofício da Sanepar, respondido por eles também, lá no Ipês e no Jatobá, eles cobram a rede de esgoto, rede coletora, há mais de 20 anos. Eles jogam no fundo de vala. E com isso, são um lugar mais abaixo que dá muita enchente. Se me permite a palavra, como o senhor mesmo disse ali já hoje, eles não têm vergonha de saber, ou muitas vezes diz até que não sabe, chega aqui e tira sarro da cara das pessoas em Araucária, podemos dizer assim, doutor? Porque eles coletam, cobram por isso, joga na rede, no fundo de vala, acontece o alagamento e tudo isso, essas merdas vai para dentro da casa do povo. E mais do que isso, a gente tem falado, né? Mas não, a gente vai ter que fazer tudo isso judicial, como o senhor bem disse, porque eles continuam cobrando. Então esse povo, se a palavra for essa, continua sendo lesados. E ninguém, a Sanepar não está nem um pouquinho preocupado com a saúde daquelas pessoas, se naquelas famílias, muitas delas carentes ali mais para baixo, se vai perder uma criança, se vai morrer um filho, não é filho deles que vai morrer, né? Não é dentro da casa que vai ter as lágrimas rolando. Se a doença chegou ali, o que eles vão fazer? Vão culpar cidades, me perdoe, vão culpar empresas que tem ali próximo. Isso não é a realidade. A realidade é que a Sanepar faz a coleta, cobra por isso, tem ciência, nós temos aqui já a resposta do requerimento, acho que 057/2013, respondido por eles, que tem ciência disso, que é cobrado ali, que realmente não tem o devido tratamento. Muitas vezes se pega uma doença que a criança acaba falecendo, doutor, o senhor que é um médico pediatra ali, vão provar que a Sanepar tem responsabilidade com isso? Não, nunca. Comeu alguma coisa lá dentro da casa que fez mal, né? Muitas vezes o pai tem que ali tirar o último dinheirinho de comprar o seu pão para comprar um medicamento, como diz ali, diante dos investimentos feitos na Sanepar,
Ninguém está questionando o que a Sanepar ganha ou deixa de ganhar. Nós estamos questionando o descaso que a Sanepar faz com as pessoas desse município. Cobram e não faz o serviço por aquilo que cobra. É esse o nosso questionamento, doutor. Nós estamos aqui indignados, podemos dizer essa palavra, vereadora, juntamente com os moradores desse município, que clamam, reclamam, choram por essa questão, por ver ali a doença dentro da sua casa, causado pela Sanepar, que não tem como dizer outra palavra, quando você pega uma região que eles coleta, joga no fundo de vala, tudo isso vai para dentro da casa das pessoas, e as pessoas pagam por isso. Pagam por isso. Essa palavra é roubo, doutor? Não. É um estelionato, né, doutor Vanderlei? Obrigado, doutor. Só para botar um pouco de luz aí na discussão, né, quando o delegado comentou, eu me permita aqui um certo até desânimo, né, porque o que se vê não é um quadro muito fácil, né. A caracterização do estelionato, né, como tipo penal, ele não é culposo, né, doutor? Ele é sempre doloso, né? Então, explicando e traduzindo, que advogado na plateia, né, a diferença do dolo e da culpa é a intenção, né, e o notório conhecimento da situação. Então, o tipo penal do estelionato é sempre baseado no dolo, né, na vontade de agir, consciente ou não, mas acaba tendo, e pelo jeito é uma vontade mesmo, do ponto de vista até etimológico, né, da vontade, porque se conhece, se comprova, e se os próprios documentos assinalam a isso, né, os próprios documentos da própria companhia apurados na operação, leva a entender isso. Então, continua aberta aí para posicionamentos e questionamentos. Por gentileza, um privilégio para essa CPI contar com a participação do octogenário e eterno vereador de cidade, senhor Assir Torres. O que estamos vendo, na verdade, é um alento para nós, idosos, que há mais tempo ou anteriormente pudemos participar deste poder, na condição de presidente, e nos lembramos também, quando aqui se instalou o governo do Estado, e que nós fomos distinguidos pelos demais membros da Casa, para sermos o relator das necessidades em que o município se encontrava, em prol da implantação da refinaria Presidente Vargas. E no local do seminário São Vicente de Paula, pudemos então expor e defender a Araucária, porque até então ela não era culpado do que estava nos sendo imposto, porque inclusive o presidente, aliás, o superintendente da Surema, o algoz Cícero Bley, que distinguiu os nossos colonos quando da implantação da barragem, exigindo a autorização dos mesmos com o pagamento de uma cabeça de alface pelo metro de área produtiva, sem ninguém se preocupar com a relocação daqueles nossos colonos. Nós lá estivemos também defendendo e tivemos a oportunidade de retirar da aquiescência 6 colonos nossos, porque aquilo para nós era justamente uma penalidade e não nada mais do que isso. E, posteriormente, quando aqui se implantou o governo do Estado, na pessoa de José Richard, nós fomos também distinguidos como relator, e lá no seminário pudemos, então, defender a Araucária, porque esse mesmo cidadão, Cícero Bley, houvera dito que Curitiba não estava poluindo nada, que tão somente o nosso município estava. E era uma inverdade. Hoje não podemos dizer a mesma coisa. Hoje nós repassamos para a atual casa para que ela faça isso que hoje nós temos a presença e a satisfação de ver. E nós queríamos fazer um breve relato aqui também, com referência a esse apoio que a nós foi dito, de que a Polícia Federal estaria aqui presente
nos assessorando nesse procedimento que é realizado por essa Casa de Leis. E também, ao ensejo, sentimos muito não vermos aqui a totalidade dos nossos representantes. Não imagino por que tal aconteça, de vez que estou vislumbrando somente 4 de 11. Então, isso nos choca também sobremodo. É uma coisinha breve que nós agora escrevemos, que tivemos a tarde toda ocupada, dizendo o seguinte: Recinto da Câmara Municipal de Araucária. Caros ouvintes, nos fazemos presentes nas dependências desta Casa de Leis, nesse memorável dia, por termos sido alertados que se faria presente servidor público da esfera federal. Razão maior do nosso agradecimento a tal lembrete foi o adendo de que dita autoridade aqui se faria presente, como assessor nos procedimentos que movimento concernente à poluição da maior riqueza natural do nosso estado, o Rio Iguaçu. Lembramos com o inesquecível dever cumprido nos anos de 1981 e 1982, como presidente desse poder, com o apoio compacto dos demais membros. Pessoalmente, convidamos todos os presidentes de câmaras da região metropolitana de Curitiba para conosco receber nas dependências dessa municipalidade secretários de Estado, coronel, que não me ocorre o nome, como secretário da Segurança, bem como o deputado federal Renato Johnson, que era secretário justamente afeto ao saneamento e, enfim, ao meio ambiente e assim por diante. Aquele momento foi franqueado a todos os presidentes que se fizeram presentes. Nós fomos pessoalmente em cada município convidá-los, a fim de apresentarem de per si necessidade dos seus municípios. Pudemos, na ocasião, receber do então prefeito, que hoje se faz aqui presente, ainda está aqui, Rígio Barroves, manifestações de apreço ao acontecido. Bons tempos. Hoje, apregoamos que somente teremos sucesso em saneamento ou qualquer tipo de melhorias quando cada concidadão comparecer com a sua contribuição ao alcance do que se reivindica. A presença de representante da Polícia Federal, que hoje nos brinda com o propósito de defender os nossos valores, sempre há de ter da parte de nossa gente o respeito e o destaque daqueles que têm pautado pela defesa dos direitos da nossa pátria estremecida e amada. Era isso que nós tínhamos a dizer e desejar a vocês, membros desta casa, que tenham sucesso nessa empreitada e que conclamem a todos para par e passo acompanhar os procedimentos com o fito de restabelecer as águas de que eu cansei de beber. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Assírio. O senhor é e continua sendo sempre um exemplo para nós, onde que essa casa, por tantos anos, pôde contar com a sua colaboração. Continua aberto aí o microfone para quem... Permita, presidente. Pois não. Quero também, doutor, comentar aqui perante até o Dirley, o Dirley, que é conhecedor, foi também secretário de Meio Ambiente nesse município, na época até multou a Sanepar, mas até na segunda-feira nós, como o presidente já comentou aqui, vamos estar chamando aqui alguns órgãos da própria prefeitura, porque o contrato que tem pelo Estado é vergonhoso. O contrato de 30 anos, renovando-se por mais 30 anos, e simplesmente cada trabalhinho que faz a mais, ele se renova automaticamente a partir do momento. Isso faz com que o município sempre fica endividado, e mais do que isso, o município já arca com a metade. Na audiência passada, um dos secretários mesmo comentou aqui, até sobre 900 metros, se não me falha a memória, Dirley, uns canos cedidos aí para uma instalação, que segunda-feira nós vamos querer saber melhor disso. Então, a gente vê, não estou dizendo dessa gestão, me permita, o prefeito que já passou, mas o descaso pela própria prefeitura, muitas vezes, por alguns setores, que fazem com a própria população, né,
Se fosse de uma outra maneira, falava assim, até que tinha, não posso falar aqui, mas me permita falar escondidinho, doutor, uma quadrilha formada com a Sanepar roubando o povo. Mas não estou dizendo isso oficial, estou apenas que poderia ser. Porque o que vem fazendo, cobra, participa junto, um contrato, um absurdo de se ver. Que nem uma criança de 12 anos se mandar fazer um acordo, vamos dizer, não vamos falar contrato que criança não vai entender, né, Dirley? Ele jamais vai fazer isso. Porque é engraçado. Meia paga-se para fazer, um só cobra, e mais do que isso. A Sanepar ainda, de vez em quando, tem a audiência passada, um dos diretores, não lembro se foi o João, quem comentou ainda, sobre a dívida que a prefeitura tem com a Sanepar. Pois nós já mandamos puxar também, que nós vamos ver quem deve mais para quem. Nós precisamos saber, estamos aqui para isso, para dar resposta para a população, né, Adriana? É isso que nós estamos aqui para fazer, Dirley. Nós não estamos aqui sentados em uma cadeira por brincadeira. Nós estamos cumprindo com o nosso papel, presidente, que a população deseja nesse município, doutor. Então, é muito louvável, e quero de coração até agradecer ao senhor pela oportunidade também de estar aqui hoje, e da maneira que o senhor colocou ali ao presidente e todos nós na mesa, para que a gente tenha a oportunidade de ter acesso a todos esses documentos, porque eu digo uma coisa, a população de Araucária pode ter certeza que nós vamos dar uma resposta positiva para eles. E um absurdo de você ver a Sanepar levar tanta multa. Engraçado, né? Não se paga multa. Agora, você como cidadão paulista, você que mora lá no Santa Regina, deixa a tua conta de água sem pagar. Lá na tua região tem a rede de esgoto. Você paga 80% do valor que você consome água. Atrase lá para você ver se você não vai ser, você vai levar multa, e além disso você vai ficar sem água, que vai ser cortada a tua água. Deus o livre se pensar de repente você saber ligar, liga lá sozinha de volta. Engraçado, né? É muito engraçado isso. Você paga, se você de repente ficar desempregado, você e teus filhos têm que ficar sem água, e a Sanepar não se paga multa. E tem algo errado aí, né? É horrível, doutor. Você chega a ficar indignado com tudo isso. Então, doutor, nós sabemos que vocês fizeram o trabalho, o senhor com toda a sua equipe, com esse descaso feito também aqui, como o senhor diz, na ET Cachoeira. Existe ali uma válvula, como o senhor bem disse ali, e muitas vezes acaba jogando sem nenhum tratamento, a vereadora conhece bem a região ali. Com tudo isso que faz, aquele mau cheiro é um absurdo. A população já reclamou, chama, e eles vêm só enrolando o povo. Uma respostinha aqui, outra ali, o ano que vem a gente resolve, o mês que vem resolve. O que tem que ser feito, doutor, imediato, ali naquela região, diante da pesquisa, do trabalho que vocês fizeram, foi constatado alguma coisa assim que eles poderiam fazer urgentemente? Eles deram alguma resposta para vocês disso? Ou só enrolaram da mesma maneira? Bem, o padrão Sanepar é não responder, como eu estava dizendo. Agora, basta, eu dizia isso para o juiz da causa, ter olho e nariz para ver que algo está errado com a Sanepar em todo canto que você olha. Estou deixando para vocês um filme, que é o filme da operação. O filme é muito longo, 10 minutos, seria enfadonho passar agora. Mas ali a gente documentou bem os atos de investigação, e a gente foi mostrando naquelas EDs o que acontecia, e ali, vivo, um rio descendo, água límpida, e dali a pouco a Sanepar emporcalhando o rio inteiro. Então, veja, eu repito, aquela água, aquele efluente que sai dali não precisa ser potável, você não precisa beber e está tudo bem, mas não pode ter cor e não pode ter cheiro. O processo que gera um efluente naquele nível, ele está completamente inadequado. Então, a primeira coisa, os processos que estão sendo feitos naquela estação não estão respondendo àquilo que deveria estar de fato. A água tem que ser translúcida, sem cheiro nenhum. Se a comunidade sentindo cheiro incomodada a 50, 100 metros de distância, não precisa nem perguntar. Eu sou do tempo que fala, pode algemar e levar embora. Está em flagrante delito de crime inafiançável, digo até. Então, eu lamento que não tenha sido compreendido dessa forma pelo Ministério Público,
quando a gente fez a representação. Mas todos eles estavam e estão em flagrante delito de crime inafiançável, nesse momento agora. Pode ir numa ETA aqui, outra colar, que você vai ver a Sanepar fazendo o que ela faz há 50 anos, simplesmente simulando um tratamento de esgoto. Ou não trata ou trata mal. E como eu disse para o senhor, nessa região do IP Jatobá, não existe. Eles jogam no fundo de vala ali, dentro da casa das pessoas, e ninguém vai fazer nada? A nossa justiça não funciona? Cadê o direito dessas pessoas? Se o senhor me permite, o processo está em fase final de relatório de inquérito e ele vai para a fase judicial. Eu quero crer que o Ministério Público, que é o dono da briga, em última instância, não vai deixar isso ficar como está. Eu quero crer. Quando o senhor, com a sua equipe, fez esse trabalho aqui na cidade, vocês foram somente onde existe as estações de tratamento. Esse era o nosso foco. Exatamente. Então, nesse caso, se me permita, o senhor não teve nenhum conhecimento em questão dessa região que eu estou falando. Não, senhor, não tivemos. Olha aí. Olha como o caso é mais grave do que muito aparenta, pior, né? Muito pior, porque não existe. Ela simplesmente é coletada e jogada dentro da casa das pessoas, posso dizer, porque joga no fundo de vala, dá alagamento, vai para dentro das casas. Então, e cobram por isso. Então, o senhor não tinha conhecimento dessa região, o que eles fazem, e está cobrando das pessoas. É isso que eu chamo de estelionato, né, senhor? Quando eu vejo aqui o número de multas, um absurdo, todos os anos de multa que eu tenho aqui, quando eu vejo algumas reportagens, tanto da Gazeta do Povo, que inclusive, né, dita pelo senhor mesmo ali, um absurdo o que fazem. O que o senhor já tinha comentado aqui, a questão que tem aqui, vamos dizer, até da prisão, vamos dizer, parece que até as prisões, se tem alguns lugares aqui que o senhor, e mesmo assim não houve nada, mas o objetivo, como o senhor mesmo disse, não é levar ninguém para a cadeia, não é isso. Mas o objetivo é que eles dêem uma posição favorável, ou melhor, que cumpra com a sua devida obrigação, e que não vem cumprindo. Aqui no nosso município, em outras regiões, mas o nosso foco é aqui no nosso município. Então, o caso, doutor, é pior do que o senhor imagina. Aonde o senhor viu que foi apenas centrais de tratamento que estava? Não, aqui no nosso município, tem lugares que cobra, não faz o tratamento. Tá? Nem simula. Não, nada. Só conduz. Direto na fundo de vala, doutor. É vergonhoso. Então, só para o senhor ter conhecimento, que a gente não tem uma carta na mão, nós temos um livro na mão. Está aberto aí o microfone na plateia. Só falar, por gentileza, daí nome. Boa noite a todos. Meu nome é Witter, né, conhecido como Paulista. Eu quero deixar aqui um relato bem claro o seguinte. Nessa cidade, há 10 anos atrás, quando começou esse projeto de asfalto que nós começamos a ter em todos os bairros, inclusive o nosso, lá, Vanderlei, de Santa Regina, as empreiteiras que aqui estavam fazendo o asfalto cobrava conversinha com moradores, aí no nosso bairro tem ainda, e colocavam o esgoto da casa num alinhamento da rua, num alinhamento de água fluvial. Isso aconteceu, tem muitas casas aqui nessas ruas, que desce aqui do Palomar, no Santa Regina tem, que foram feitos o antipós, e na época eu era presidente da UNAMAR, e eu questionei alguns presidentes na época, para tomarem cuidado e denunciar os moradores que estavam fazendo isso. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós tivemos uma audiência aqui nessa casa, da Sanepar, com a prefeitura, na gestão anterior, eu acredito que a Adriana estava aqui, o Paulo Horácio também, e onde a Sanepar prometeu que iria investir mais de 30 milhões aqui na cidade, em questão de tratamento, recolher e tratar. E na época eu questionei, porque eu fiquei sabendo que a nossa deputada federal, a Rosane Ferreira, que na época pediu aquela audiência aqui, e foi questionado a questão desse contrato, Vanderlei, com a Sanepar. E nesse contrato com a Sanepar, esteja eu não enganado, não consta que a Sanepar é obrigado a tratar. É um contrato muito antigo, da época do nosso prefeito Rísio,
Não teve, depois, mais nenhum contrato, só foram renovando, mas o contrato da Sanepar aqui em Araucária não consta. E na época eu questionei um advogado, porque assim, eu como morador, e questionei alguns líderes comunitários, nós entramos com uma ação popular. Porque se eu pago para recolher meu esgoto e tratar, quando eu contrato a Sanepar para minha casa, é para levar água e recolher meu esgoto e tratar meu esgoto. Se não está sendo nem tratado, apenas recolhido, eu não posso pagar 80%. Certo? E na época, existiam advogados aqui, e eu questionei um, falou que não tinha como a gente provar isso. Mas, pelo visto, agora, nós temos. Então, eu acredito assim, eu gostaria aqui de saber, porque pela Unamar, eu vou questionar o meu presidente, que eu sou o presidente do Conselho Deliberativo, não sou o presidente da Unamar atualmente, é o Luiz Caiu. Nós vamos entrar com uma ação popular, porque eu agradeço vocês, porque a gente briga com isso, com rede de esgoto, muito tempo nessa cidade, né? A gente não conseguia nunca que alguém desse ouvido. E essa casa, nessa gestão, está dando. Parabéns a vocês. Mas se tem condição de nós entrarmos com essa ação, para ressarcir. Porque há 15 anos eu pago isso. Então nós temos que ser ressarcidos disso. Eles têm que devolver esse meu dinheiro. De mim e de todos que estão pagando. E peço que vocês entrem com uma ação imediata, para que seja já suspenso o pagamento de rede de esgoto aqui nessa cidade. Que continuamos pagando a água, mas não os 80% da rede de esgoto. Então, eu gostaria de deixar esse testemunho, e eu acredito assim, a Sanepar, com a prefeitura, principalmente a prefeitura, vocês, vereadores, tem que mandar fazer uma fiscalização. Porque não é, nesse ponto, não é só a Sanepar que está jogando nossos rios detrito. É os nossos moradores também, por causa dessas ligações clandestinas que foram feitas. Tá? Obrigado, gente. Fica aberto o microfone. Você precisa ligar o microfone, desculpa. Deixa eu só fazer um esclarecimento, não sei se o doutor quiser falar também, mas eu vou fazer um entendimento até por advogar um pouco nessa área também. Aonde que está um certo risco na situação, e aonde que eu vejo a companhia, aonde está o discurso da companhia, vamos assim dizer, numa recente decisão do STJ, que entendeu, na verdade, essa é uma interpretação um pouco diferente do ponto de vista da jurisprudência, porque uma decisão do STJ numa determinada ação não faz lei em outras ações individuais ou coletivas que se trate. Cada juiz pode tomar uma decisão diferente, mas que, infelizmente, se entendeu desse direito teórico, numa linha de defesa assustadora, inclusive, se imaginarmos a questão do direito difuso ao meio ambiente, que não é ilegal naquela ação movida, decidida pelo STJ. Então, aonde que eu vejo um risco, do ponto de vista da ação judicial, judicializar isto, estaria numa consequência futura de, por um acaso, numa instância superior, chegar ao nível de um STJ, pelo tipo da matéria, e se não se ter vitorioso esse tipo de ação e ter que, infelizmente, o que está por trás disso, Paulista, e o delegado reportou muito bem, é interesse econômico, de grupos econômicos que investem em busca do dividendo distribuído na Bolsa, do lucro, que no ano passado foi em torno de 160 milhões de distribuição de lucro, só para os acionistas privados foi em torno de 50 milhões de distribuição de lucro. Lucro, então, é aquilo que sobra da operação, e a medida que o doutor, na função de titular da ação, da investigação, pediu para o Ministério Público para que se bloqueasse a distribuição de lucro, para que esse dinheiro pudesse ser composto do caixa, não para pagar a multa, com certeza não, mas para fazer o investimento necessário que se precisa. Então, o risco, assim como eu já vi, eu digo isso como escritório, que eu já vi pessoas que entram com ação
e que, de repente, dali 6, 7, 8 anos, bate a porta um escritório terceirizado por uma empresa para cobrar honorários de sucumbência do cidadão que moveu uma ação legítima, que se entendia justa, né? Porque aqui há de se separar, e aqui eu acho que é um momento bom para pontuar isso. O que a gente escuta de justiça não se confunde com o nosso entendimento moral de justiça. O que eu aprendi na escola, com meu pai, com a minha mãe, na igreja que eu frequento, do que nós entendemos como justiça. Isso não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um simulacro de justiça, é o que está lá no papel, e nesse aspecto, infelizmente, a história nos reporta que a corda estoura para o lado mais fraco. Então, acho que é possível uma ação coletiva, uma ação civil, que se maneje com bastante cuidado, mas eu não vejo nem a Sanepar, nem outras companhias regredirem na questão da cobrança pelo fato de não tratarem o esgoto. Eu questiono, eu acho que vale o questionamento, no caso, como o doutor colocou, que no caso da região do IP Jatobá, nem é simulação, doutor, porque daí não é nem dado ao cidadão que paga o mesmo tratamento do que paga na região do Cachoeira, a priori. Então, nessa primeira análise, há investimentos que vão ser feitos, que vai fazer uma ligação, que no futuro, que já fez esse aniversário. Então, só para a gente não perder esse ponto, mas fica à vontade. Gostaria de agradecer a vocês da CPI, que foi, pelo que dá para entender, há 15 anos dentro da Araucária, a primeira vez que teve alguém que olhou por nós. Porque eu, como presidente da Associação do IPs, já tentei, fiz 654 assinaturas de nós moradores, que a Sanepar cobra o nosso esgoto, e eu acho que isso é o maior crime que ela faz. Ela larga entre o colégio e a creche. Eu gostaria, já passei para o Vanderlei, vão lá, gente, tire as fotos, veja o que está acontecendo. Lá tem crianças e aquele esgoto jogado lá. Tive 3 ou 4 vezes na Sanepar com baixo-assinado, não quiseram me receber como presidente da associação. Agora, eu pergunto para o senhor delegado, se eu deixar amanhã de pagar, o que eles fazem comigo? Tá. E a Sanepar pode jogar um esgoto entre a creche e a escola, que nós temos criança de 1 ano a 6 anos na creche e de 6 a 14 anos na escola, aonde que lá qualquer um pode acompanhar, está os fetos rolando lá dentro do esgoto. Aí o que a gente pode fazer com isso aí? Eu pergunto, onde está o Ministério Público, pelo amor de Deus? Só que a gente já procurou e não teve respaldo de ninguém. Ora. Tá? Isso então, é um a crime. primeira coisa que aconteceu de bom, e eu vou trazer mais a população do IP junto aqui, foi isso aí, a CPI da Sanepar. Que nós, no IP e Jatobá, temos sendo os 2 bairros mais prejudicados. Que aqui do lado do Cachoeira tem como o senhor falou, agora lá é jogado no rio, a céu aberto. Se o senhor acompanhar nas beiras do rio, tá os fetos tudo rolando lá. Verdade. É isso que eu deixaria para o vereador. Obrigado. Continua aberto? Pois não, senhor. Presidente, confesso que esqueci-me do que ia falar, mas quero aproveitar para... lembrei-me agora. A gente tinha esquecido o que ia escutar também, assim, então não tem problema. Nós confiamos sobremodo na atual legislatura desse município. Tanto é que ela dirigimos um ofício dia 4 desse mês, onde incorporamos aquilo que de mais importante entendemos ser necessário conquistar. E nós queremos também, nesse ensejo,
entregar uma cópia desse pretenso compêndio das nossas necessidades especiais, que basicamente enfatizamos que nada acontece sem que todos ajudem. Não podemos, de jeito algum, omitir quem quer que seja no necessário restabelecimento da harmonia nesse município e nesse país, certo? E qualquer município, como eu disse, naquele ofício dirigido à presidência e aos demais membros desta casa, de que qualquer cidadão poderá enviar semelhante envio, como qualquer município poderá conquistar ou ser exemplo para toda uma nação. Então, depende daqueles que aqui habitem, bem como em qualquer outro lugar. Então, eu quero, nesse ensejo, passar ao digno representante do governo federal, que aqui vem prestigiar essa casa, dando-lhes sustentação, sobremodo de tudo que eles pretendem conquistar, uma lembrançazinha desse pretenso compêndio. Qualquer necessidade de correção, eu agradeço. Continua aberta para plenário. Márcio Mineiro. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor presidente está nos dando, né, os mais presentes, e agradecer o trabalho que o senhor está fazendo, né, levantando todos esses problemas que, felizmente, agora nós estamos sabendo do que está acontecendo e, às vezes, a gente não tem uma resposta concreta como o senhor deu para nós, tá? Muito obrigado mesmo pelo esse trabalho e, com certeza, você vai conseguir um bom resultado. Bom, eu gostaria de aproveitar, né, o gancho que o vereador Vanderlei levantou sobre o esgoto lá de Jatobá. Eu também quero colocar a todos os presentes aqui. Eu moro aqui no centro de Araucária e quero passar para vocês a minha indignidade desse trabalho que a Sanepar, enfim, também o nosso governo aqui, né, e em olhar mais para o centro de Araucária, principalmente esgoto e o rio que nós temos aqui no centro, que é Rio São Patrício. Eu moro aqui em Araucária há mais de 20 anos e tem um córrego que passa no centro de Araucária, que inicia aqui no viaduto e termina no Rio Iguaçu. E esse córrego, que antigamente era chamado, nós tínhamos muito problema de rato, o esgoto em céu aberto realmente era muito usado, né, pelas pessoas. Foi feito um trabalho pela Sanepar de utilizar, fazer os canos, enfim, ligar o esgoto, né, nesse encanamento. Fizeram esse trabalho desde aqui desse viaduto até onde ia desembocar no Rio Iguaçu. Mas no momento que eles estavam fazendo, eu comentei com o pessoal da Sanepar, eu falei, só essa ligação vai dar certo, vai eliminar esse cheiro horrível que nós recebemos, né, todos os dias, quem mora do lado, né, desse córrego. O pessoal da Sanepar falou assim, com isso vai eliminar o mau cheiro, vai eliminar os ratos, que olha, sinceramente, é muito. Bom, passou uns 4, 5 meses, o cheiro voltou, não foi visto mais nada. Eu com o pessoal que mora ali do lado, a gente fez um baixo-assinado, a gente foi na prefeitura, a prefeitura falou que era o meio ambiente, por fim, falou que era a Sanepar, que tinha que tratar com ele. Bom, nós fomos na Sanepar, tanto eu como os vizinhos, né, que moram tudo do lado desse córrego, tivemos a resposta que eles estão verificando. Eu falei, mas até quando? Isso faz 7 anos atrás. Então eu falei, poxa, mas ninguém viu nada. Passou-se mais 6 meses, eu fui novamente falar com o pessoal da Sanepar e liguei para o meio ambiente. O meio ambiente falou, não somos nós. Tem que ser a Sanepar para verificar isso. E olha, doutor, sinceramente, para quem mora aqui no centro de Araucária e quem passa ao lado do supermercado Condor, que é um local que todo mundo, praticamente da cidade, vai ali, faz as compras e tudo, o senhor tinha que ver o absurdo que é o cheiro, o mau cheiro que sai do lado do supermercado, que sai
Desde o início desse córrego, que agora colocaram o nome de Rio São Patrício para não poder manilhar, enfim, não poder mexer. E agora, como que fica os moradores do lado desse rio? Como que fica nós, que temos criança, temos família, temos filhos que tem que ficar vivendo com esse cheiro horrível? E como o senhor falou, o Rio Iguaçu desemboca, esse rio, São Patrício desemboca no Rio Iguaçu também. Está ajudando a poluir o Rio Iguaçu. Então, olha, eu tenho fotos, eu tenho baixo-assinados, para quem quiser verificar, os ratos que saem do rio, que entram no nosso terreno. Nós temos também pessoas aqui que têm os terrenos que passam do lado desse córrego, né, Ireneu? É um absurdo, doutor, o cheiro, o mau cheiro. E quando está calor, sinceramente, a gente não pode receber visita na nossa casa de vergonha, de assar um churrasco, de receber uma pessoa que quer visitar a gente, de vergonha por causa do mau cheiro desse córrego, no centro de Araucária. Eu volto a dizer, né, imagine, né, os bairros, né, que não estão vendo para o centro, imagine os absurdos dos bairros e tudo. Então, doutor, se puder incluir nas suas investigações, aqui no centro de Araucária, o Rio São Patrício, que ninguém está dando bola para esse rio, e nós estamos sendo prejudicados muito por causa desse mau cheiro e a contaminação dos ratos, que tem creche, tem hospital que passa, que fica ali, o rio passa colado com o hospital. Como que a gente vai cuidar das pessoas doentes, e principalmente das crianças nas creches? Isso que eu queria colocar no meu ponto de vista. Tá, obrigado. Obrigado. Se o presidente me permite, uma das teclas onde a gente bateu longamente durante as investigações foi que a Sanepar tinha uma política interna de expansão da rede coletora, que subsidiaria, em tese, a cobrança do esgoto, mas negligenciou nesse tempo todo o tratamento. Então, faz como o amigo colocou, expande a rede, deixa empoçado, não trata, não faz nada. Deixa a pessoa ali suportando aquele cheiro terrível, porque eu sou uma pessoa que já viu muita coisa na vida, mas o mau cheiro que tem próximo a uma ETA não existe. Nunca vi igual no mundo, nem mau cheiro de gente morta é como aquilo ali. Então, plena razão, amigo, a gente não esqueceu disso, a operação não terminou, a gente vai aprofundar essas investigações e agora é hora de, vamos dizer, enlatar sardinha. A gente pegou a coisa maior, agora vamos descer nas minúcias com o tempo. Mas isso que você está falando é uma plena verdade, a gente sentiu na carne isso daí. Uhum. Você pegou a sacola do Condor, pelo menos? A sacola é do Condor, que ajuda também a poluir o rio. Tira da sacola só para nós dar uma... essa tá boa. Mas essa Coca-Cola toda tá mais para Sprite. O do Irineu eu vi uma garrafa pior ali. A tua tem ele, não? Mostra. Oh, meu Deus. Esse é o padrão. É isso aí. É terrível. Certeza. Pois não, fica à vontade. Vocês me desculpem, mas eu não consegui me segurar, porque realmente a questão do meio ambiente, do saneamento básico, é uma coisa que atinge a todos, né? Então, mesmo não sendo desse município, vindo aqui só de passagem e de companhia, eu não pude deixar de me manifestar. Primeiro, parabenizando a coragem desse município, porque essa operação que o Rubens desencadeou veio à tona faz um ano, e até agora a gente não vê nenhuma atitude da Sanepar em relação a minimizar os efeitos nocivos para todo um povo, da sua atuação, né, da sua atuação criminosa. E eu acho assim que minha fala é nesse sentido, que a gente como cidadã assim tem uma vontade de que as coisas aconteçam e não sabemos aonde ir, né? Os companheiros ali
que são de associações, foram até a Sanepar, foram à secretaria. Agora, nós temos que ir ao Ministério Público. O Ministério Público está lá para defender a sociedade, entende? E se não houver pressão da sociedade, então, por exemplo, todo esse material aqui, esses abaixo-assinados, vocês têm que levar lá para o membro do Ministério Público que está tocando esse inquérito junto. Porque eles é que vão representar na justiça, né? A base foi feita pela polícia, mas se eles não fizerem isso, não vai ter decisão judicial nenhuma a respeito de nada. Entende? Então, eu acho assim que nesse momento, e assim como esse município instigar outros municípios a fazerem a mesma coisa, a trazer para o povo do Paraná essas informações, sabe? Democratizar, as pessoas não sabem. Eu sou uma pessoa que tenho formação superior, que sou casada com o Rubens, que há anos estamos dentro do poder federal, dos servidores públicos, e eu levei um choque quando ele começou essa investigação e trouxe o que a Sanepar era. Então, assim como eu imagino, o povo do Paraná não tem noção do que está acontecendo. Entende? Então, e ao mesmo tempo que se comunica isso, se democratiza com essas iniciativas, né, do legislativo, que tem esse poder, o Ministério Público é um órgão que fica no meio entre o político e o jurídico. Então, eles podem atuar nas duas frentes. Eles têm que sair dos seus gabinetes, dos seus congressos e ir trabalhar. Mas isso quem tem que fazer, é a população que tem que cobrar. Então, eu acho que todo esse material vocês têm que chegar lá. Quem que é o procurador que está responsável por isso aqui? Nós aqui somos da comunidade tal, naquele inquérito lá da Sanepar, está aqui. Entendeu? Porque tem que encher esse povo de demanda. Entendeu? Então, era isso que eu queria falar e parabenizar a todos. Tá? Obrigada. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. A Rosângela é minha amada esposa, é talvez a maior onerada nisso tudo, que é quem suporta minhas ausências nesses anos todos. É uma alegria que ela está comigo aqui. Muito obrigado. Alegria nossa. Boa noite, senhor presidente, Paulo Horácio. Senhora vereadora, companheiro Josué, vereador, Vanderlei, técnico Dirley, doutor delegado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Parabenizar primeiramente a todos vocês pela iniciativa dessa CPI. Eu fui vereador por 4 mandatos nesse município e aqui eu recebia, como o Acir também disse, várias e várias vezes moradores da nossa cidade vinham e reivindicavam e reclamavam do que diz respeito à Sanepar. E nós, através de ofício e requerimento, fazíamos, documentávamos e nunca fomos respondidos pela Sanepar. De fato, o doutor alertou que a Sanepar não costuma responder ninguém. E é assim que fazia. Mas parabenizar vocês pelo trabalho que tem sido feito, agora com a aquiescência e o documentário do doutor delegado, que acredito que vai fortalecer mais ainda esta CPI, né? E dizer para a comunidade araucarense e para vocês que é uma vergonha você morar numa cidade araucária, você vindo de contenda para cá, você se depara com aquele cheiro horrível na entrada da cidade. O portal de entrada da cidade, aquele cheiro terrível que tem. Eu acho que eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, eu não conheço do ramo, mas eu acredito que a Araucária, por sistema de gravidade, nós devíamos de ter uma estação de tratamento lá embaixo, no General Lúcio, sei lá onde, longe da comunidade, longe do povo. E como o Vanderlei falou, tratar o esgoto, porque isso aqui, eu não sou técnico, e eu acho que a técnica de coletar também, não acho que não foi correta, mas se fizer uma análise, isso aqui, com certeza tem fezes puras aqui dentro, e passa dentro da cidade de Araucária, e desemboca no Rio Iguaçu. E este rio, que o mineiro falou, é no centro da cidade, onde tem sido feita erosão, o rio São Patrício, acabando com os terrenos, passando do lado do hospital, que é não um hospital, mas um centro de saúde, que é o NIS, e ninguém toma providência.
né? Então, está aí dentro da cidade, não se trata o esgoto, não se faz um gabião, não sei se é o termo correto, né? Mas tinha que tratar essa água, né? E a comunidade, o povo, é que perece. Então, parabenizar vocês e dizer para que a comunidade araucarense teria que trazer mais subsídios para vocês para que isso se torne uma realidade, a CPI. Porque nós, através de requerimentos, nós fizemos muito, vocês também já fizeram. Doutor Josué lembra disso, né, doutor Josué? Eu acredito que através da CPI vai trazer resultado. Parabéns mais uma vez, obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Eu não sei, mas a gente vem ao longo desses anos assim, algumas cidades do Paraná já estão fazendo a coleta, tratamento de água, a própria cidade, o município. São 51 municípios. A companhia da cidade. Isso, que não tem vinculação com a Sanepar. 51 municípios no estado. E o senhor sabe se essas cidades, a questão, como que está a questão da água, se realmente o tratamento está sendo positivo? Daqui a 15 dias o IBAMA vai sair a campo, englobando das 236 ETs, além delas, mais as 51. Então, se daqui a 6 meses eu tiver a oportunidade de falar com vocês, eu já vou ter um panorama com gráfico do desempenho daquelas 51 ETs que são, vamos dizer, particulares, em relação ao que a Sanepar faz. Que ótimo. Então, tá bom. Não, porque é uma saída para nós também, né? Muito bem. Eu gostaria, se não tiver mais manifestações, que a gente passasse para as conclusões. Fica aberta a palavra aí para as considerações finais. Não sei se passar para o vice-presidente, você vai falar? Claro, pois não, o doutor Josué também, fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos nesta casa, em especial ao belíssimo trabalho do senhor. Meus parabéns. Nós tínhamos, sim, conhecimento que a situação era muito grave, mas nesta noite nós tivemos a amplitude da gravidade que isso representa para o nosso Estado. É muito triste nós sabermos que há 50 anos se recolhe esgoto, simula o tratamento e joga em natura nos nossos rios. E que o que é mais triste ainda é que quando o senhor mesmo colocou, né, que será que é falta de dinheiro, né? Mas nós verificamos que não é isso, né? 1 bilhão de investimentos na Bolsa de Valores. Então, não é problema de dinheiro que nós não temos um tratamento adequado. É como o Vanderlei bem colocou, né? Crianças adoecendo, muitas vezes morrendo, e se tapa os olhos para essas situações. Esgotos que são lançados, e eles não tentam nem esconder, né? São lançados diretamente nos rios e não se tem justiça. A população grita. Eu, como representante desse legislativo pela segunda vez, várias vezes solicitei a presença da Sanepar no meu bairro, na minha região, que sofre, porque lá na região do Iguaçu se tem aquela estação e é terrível. As pessoas sofrem, as pessoas são punidas o dia todo com aquele, com aquele, não dá nem para dizer que é cheiro, né? Aquilo é uma podridão só, uma carniça. Podridão. E as pessoas sofrem, as pessoas gritam por resposta, por ajuda, e a gente não tem isso. Quantas vezes nós nos reportamos à Sanepar, e como o senhor mesmo disse, é verdade, não se tem resposta. Eu fiquei numa determinada situação 6 meses pedindo, falando, fiz plantio de árvores com a minha comunidade, pedindo que eles fossem lá conversar com a gente, e nem isso. Então, a situação assim é de um descaso tremendo. Cumprir com seus compromissos com a população, isso não passa, né? Não é função. Então, eu deixo aqui, perante essa CPI,
E eu tenho certeza que o que o senhor trouxe para nós hoje vai nos enriquecer muito. E nós vamos levar isso, como disse a sua esposa, de uma maneira maravilhosa. Nós temos que democratizar isso, levar às pessoas o conhecimento do que acontece realmente. Porque as pessoas imaginam, mas elas não imaginam que a coisa seja tão grave. Então, que a gente possa levar, que a gente possa convidar pessoas a vir neste plenário, que as pessoas possam ter conhecimento do que está acontecendo. A gente vai para os bairros, sim, né, Vanderlei? Vamos levar essas informações para as pessoas, para que elas possam nos ajudar, para que a gente possa ir para o Ministério Público, para que a gente possa gritar numa mesma voz, justiça. O que todos nós queremos é justiça. Porque hoje, nós somos roubados, somos humilhados, as pessoas pagam por um serviço que não é executado. E eu digo a vocês, nós temos a força de mudar essa situação. Nós podemos mudar essa situação e somos capazes de fazer a diferença. De buscarmos justiça. O povo de Araucária, o povo do Paraná, precisa buscar justiça e fazer com que seus direitos sejam assegurados e garantidos. Porque o que foi colocado aqui hoje, o que foi nos passado hoje, é uma vergonha, é triste. E o Ministério Público tem que nos dar uma resposta. O que é isso? Somos povo? Estamos aqui sendo representados por eles? De que maneira? Como? Assim? Não, né? Eu quero agradecer mais uma vez, convidar a população e que a gente faça aqui um trabalho de formiguinha, de falar para o amigo, de falar para o vizinho, de falar no bairro, para que a gente possa juntos buscarmos a justiça e os nossos direitos. Muito obrigada. Doutor José vai fazer uso. O que eu queria comentar é que essa comissão pudesse, ao longo do seu trabalho e finalizando, ver a possibilidade e as condições, frente a tudo que foi comentado e tudo que está acontecendo no nosso município, de cobrar esgoto, não ter esgoto, de não tratar água, enfim, tudo que foi comentado aqui, a possibilidade de romper o contrato com a Sanepar e de nós montarmos aqui uma companhia própria, que possa, de forma justa, honesta e transparente, realizar a distribuição da água e a coleta e o tratamento do esgoto. Vanderlei. Doutor, todas as tuas palavras, não tenha dúvida que seria viável. Nós temos bacias aqui no nosso município suficiente para isso e com a qualidade sem comentário. Quero reiterar a Sanepar a resposta do ofício 567-11-9 de 2013, que ainda estamos aguardando, mas é aquilo. O que não tem problema, manda. O que não tem, não responde. Doutor, eu gostaria, apenas para finalizar, se possível, que alguém da sua equipe, se fosse possível, nos acompanhar, de repente, para que a gente pudesse apresentar como que é o descaso nessa região do Ipê e do Jatobá, para que também pudesse incluir no atual inquérito. E é que a gente pudesse, né, vereador, a gente visitar junto, marcasse ali, ó, hoje nós temos um tempo X aí com vocês, nós iríamos levar em uns lugares do município que nós conhecemos. Nós, como o Irineu disse ali, né, junto com o Márcio ali, no centro da cidade, nós conhecemos o mapa aqui, real. Para que vocês, sim, incluíssem mais a verdadeira realidade do nosso município. A verdade que acontece, que a Sanepar faz aqui com esse povo.
Então, se me permita, doutor, se pudesse. Sim, bom, como sempre, nós somos servidores do povo, vocês representando do povo. Para mim, o seu comando é uma ordem. Nós estamos agora indo para um outro estado da federação fazer uma água grande num outro estado. Temos 4 estados que estão aguardando na fila. Devo retornar em meados de novembro e a gente pode combinar de eu vir com a equipe de peritos e a gente fazer todo esse périplo, registrando daí de uma forma já científica e coletando material, se for possível. Primeiro a gente tem que verificar o campo como é e depois analisar como que se coleta o material, mas isso é perfeitamente possível e o inquérito está em fase final, mas se eu entrego alguma coisa já pronta, isso só vai acrescer àquilo que já vai acontecer em Araucária e eu só tenho a dizer muito obrigado e a gente está à disposição. Precisamos apenas agendar isso e, se possível, que seja esse ano ainda. Com certeza. Uhum. Então, apenas, presidente, para finalizar, mais uma vez agradecer a presença de todos, pela colaboração de todos, que nós, segunda-feira, vamos então estar também em uma reunião com algumas secretarias, e até porque, com tudo isso que vem acontecendo, a gente ainda vê a Sanepar, claro que parece que 2 ou 3 lugares, 2 lugares, se eu não me engano, que estão construindo mais ETs, isso, né? Mais algumas estações aqui no município, mas a preocupação não é essa. A preocupação é que, no momento, eles estão fazendo o máximo possível maior de coleta. Claro que queremos conversar com o pessoal da secretaria também, vai ter uma justificativa que apenas vai dizer, não, tem que fazer o quanto antes, porque aqui precisamos fazer asfalto. Nós não queremos saber disso, queremos saber o direito da população, não descasos de simplesmente vir fazer, colocar mais rede coletora e depois faltou isso, faltou aquilo e não sai o final e a população mais uma vez só vai pagar. Então, mais uma vez, a todas as pessoas também que estão nos assistindo via internet, a todos aqui presentes, muito satisfeito mesmo com a presença de cada um e da colaboração que cada um de vocês tem prestado, pois não tenha dúvida que esta comissão não vai medir esforços para esse trabalho. A cidade, enfim, está focada no momento para isso, esperando um resultado positivo, e nós vamos mostrar esse resultado positivo. Muito obrigado. Dr. Rubens, ao passar para a sua consideração final, eu gostaria de fazer uma pergunta que me silenciou durante a sua apresentação e até minha cabeça, assim, a gente tenta... Porque há algumas coisas que perseguem a gente, assim, na vida, né? Então, você fica pensando naquele problema, de que forma você vai achar uma solução, e meu pragmatismo, assim, às vezes exige uma certa resposta. Porque eu não consigo, toda vez que eu vá num banheiro dar uma descarga e lembrar da CPI. Eu preciso desencanar disso de alguma forma, senão a gente não vai... É verdade, eu acho. Imagino que o senhor também, nesses anos todos, com esse mesmo drama pessoal, familiar e vivendo com esse negócio. Com relação aos limites nossos, né, do ponto de vista da CPI. Digamos, pela experiência que o senhor relatou da ineficiência dos TACs firmados. Certo. Que outro instrumento administrativo, aqui nós estamos falando na esfera judicial, já conhecemos e vamos encaminhar com certeza, com relação até ao Ministério Público. Agora, do ponto de vista administrativo, se o senhor, nesses anos todos, conseguiu achar outro tipo de instrumento que pudesse nos indicar, como pelo menos um documento firmado, que a gente pudesse, ou a gente usa a estratégia do CQC, né, sequestra algum bem particular de alguém, põe na televisão e fala, só depois que arrumar a estação nós vamos devolver. Então, se o senhor pudesse, se tiver uma resposta para isso, agradeço e fica aberto para as suas considerações finais também. Pois não, senhor presidente. A questão da Sanepar, eu penso que é uma questão eminentemente de direito do consumidor, porque, veja, há o pagamento por um serviço e a não prestação dele. Acho que não existe contrato que sobreviva a um descumprimento tão explícito, tão assintoso, que quando a doutora Adriana fala que e o amigo também falou que é humilhado porque não pode receber alguém, porque o lugar fede.
isso é um dano moral de tamanha monta que é difícil no individual, mas no coletivo, isso, porque falar é só na minha casa, eu fico um pouco envergonhado assim, mas talvez na casa do outro não tenha. Então, o que a Sanepar faz é estrito descumprimento de norma contratual. Então, de todas as análises, todas as investigações que nós fizemos, e a Sanepar diz que trata 99,99%, isso é uma mentira. Porque de tudo que foi analisado, daquele efluente que sai da Sanepar supostamente tratado, nunca chegou a 50%. Ou seja, a tarifa, se ela for máxima, hoje ela só pode ser 50%. Não pode ser mais do que isso. Não pode, porque isso é um enriquecimento sem causa e isso o nosso direito veda. Temos bastante pessoas formadas em direito aqui. Então, se atacarmos nesse fronte do descumprimento do contrato, e me parece que essa foi a primeira coisa que sinalizou o Ministério Público antes da operação, acho que é o caminho. Não tem como coagir o cidadão a pagar, mas por que motivo a Sanepar deveria receber dinheiro para um serviço que não presta? O que tem a Sanepar de especial? Se eu faltar ao meu trabalho, tem o meu ponto descontado. Isso é algo juridicamente natural. Então, vocês vão ouvir a Sanepar na sequência, eu acho, nos dias que vêm. A Sanepar vai pintar uma situação que não se sustenta, a gente vendo aqui. Não precisa ser cientista, um dedo de testa, um nariz e 2 olhos já nos mostra tudo que a Sanepar é. E se eu, no começo das investigações, fosse ver o tamanho que a Sanepar era, eu não teria dado o primeiro passo. Mas eu insisti e falei, não, isso o povo do Paraná não merece. O povo do Paraná não merece essa situação. E uma empresa multibilionária, que, eu não queria dizer isso, mas contrata advogados a peso de ouro, pagando milhões, investe milhões em propaganda para tentar dizer que o que a polícia fez não é real. Uma empresa que trabalha assim não é uma empresa séria. Não merece que nós tratamos como séria. Então, quando eu digo que a Sanepar é causa de polícia, de fato é, mas é causa de polícia, causa de justiça, questão administrativa, rever esses contratos. E existe uma outra dimensão dentro da Sanepar que não cabe agora analisar, uma dimensão de liames internos e externos, essas coisas que no futuro vocês vão saber que a gente continua investigando, mas esse underground da Sanepar. Vocês vão ter notícias boas daqui a algum tempo, que a gente continua trabalhando. Mas tudo isso aqui em cima é reflexo de algo podre, tão podre quanto o que eles mandam para nós de volta, que acontece na Sanepar. Então, todo o meu lamento e a vocês meu agradecimento. Obrigado. Doutor, se o senhor me permitisse mais a última pergunta, assim eu prometo, com relação ao papel da agência reguladora, no caso aqui do Paraná, do Instituto de Águas do Paraná, que é a agência que em tese, ou do ponto de vista orgânico ali, deveria fazer o controle ou o acompanhamento dos contratos da companhia. A Polícia Federal chegou a ouvir ou entrou nesse mérito do papel do Instituto de Águas no Estado? Sim. Quando eu fui deflagrar a operação, a gente teve uma surpresa muito desagradável que mudou o superintendente do IBAMA. O que eu fiz? Eu tive que deslocar a operação para Brasília, chamar 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, para mandar agentes para vir trabalhar. O IBAMA teve que pegar pessoal de fora. Por quê? Porque a pessoa que virou superintendente do IBAMA, que vocês tiveram o prazer ou desprazer de ouvir esses dias, era, durante toda a investigação, o presidente do Instituto das Águas, que chamava Sudersa, que era destinatária de todo esse material que a Sanepar guardava consigo e alimentou a Agência Nacional de Águas, que fez todo aquele levantamento que, em 2012, mostrou, em definitivo, que a Sanepar, o crescimento dela coincidia com a degradação dos nossos recursos hídricos. Então, eu não podia fazer essa operação com o IBAMA local e não podia contar com o superintendente atual, exatamente porque ele também, indiretamente, era alvo da investigação. Por ação ou por omissão, ele também participava, porque sabia e nunca agia. Muito obrigado. Então, nesse momento, encerramos a audiência e a sessão, agradecendo a audiência não só da plateia,
dos convidados, da comissão, do pessoal que acompanha pela internet. E é triste porque quando eu comentei, às vezes comenta brincando, o Irineu não conhece já há muitos anos, né? Mas é verdade, Irineu, porque você começa a se envolver de tal maneira e daí cada passo que você dá, você começa a refletir sobre ele, né? E eu escutando a vereadora, que sempre bem coloca a situação, mesmo porque vive a situação no dia a dia, a sua residência está ali a 600 metros da estação, dá uma impressão, assim, às vezes, que parece que o povo de Araucária é condenado, assim, por algum tipo de sina. Parece que é condenado a viver, e todos nós aqui, e eu desafio inclusive o delegado a dizer diferente. Você já não escutou essa frase, né? Após o senhor falou na repartição que nós vamos para Araucária, você falou: opa, Araucária é cidade rica, opa, o senhor está chique hoje, vai para Araucária. Essa situação, há que se botar definitivamente um ponto final nisso, né? Aqui nós já realizamos, doutor, isso é notório. Cidade rica, que transforma a riqueza em qualidade de vida. E não vemos isso e não nos parece. Então, parece aqui, fazer uma analogia, parece que o cidadão é condenado a morar, ao viver e pagar uma situação que eu vejo, às vezes, algumas linhas religiosas até que defendem isso, e talvez até eu acredite nisso, fazendo essa comparação, que, na verdade, o inferno a gente passa aqui. Porque quando você condena o município, aí nós vamos analisar, Vanderlei, porque se essa creche e se essa escola, que é construída lá no Industrial, lá no IPES, e a Sanepar escolhe ou não para fazer a destinação, de quem foi a culpa primeiro, né? Porque é coisa incrível. Aqui você vai na cidade... por isso que eu digo, essa sina e essa prepotência que acompanhou a história nossa, de achar que não precisa. Então, muitas vezes, os terrenos da escola, às vezes, ficam no pior local. Tem escola no município que nem se colocar antena de 30 metros pega internet, porque fica num buraco no final da rua ou no final do bairro, e assim a situação da creche. Também temos que analisar quem que cometeu o erro primeiro, né, já que nós estamos com essas crianças ali. Mas arrematando essa situação... Eu cito muito o exemplo do meu pai, porque eu não nasci aqui. Eu vim para cá em 1970, tinha 5 anos de idade. Meu pai escolheu Araucária, minha mãe escolheu Araucária, e eu acabei escolhendo Araucária. E quem mora aqui, doutor, escolhe Araucária todo dia. Mesmo com essa dificuldade toda, de quem não bebeu, ou que bebeu simbolicamente o rio a água desse rio Iguaçu, isso corre nas nossas veias, o amor e o respeito que a gente tem por essa cidade. E aqui vai, assim, mesmo emocionado, porque a gente olha assim, parece que não vê saída. Mas eu não tenho mais 25 anos, eu não posso esperar mais 20 anos para ver um resultado positivo. Então, me comprometo com o senhor e com o nome que eu, honrando o nome do meu pai, que já se foi, da minha mãe, que ainda honra essa cidade, que o trabalho do senhor essa noite vai ser, de maneira alguma, vai ser muito bem valorizado por essa Casa de Leis, e que, como a sua senhora, a Rosângela, comentou, aqui, o que acontece e acontece em qualquer lugar, se esta casa não se prestar para ser a voz daquele cidadão que não o tem mais, porque não acessa, não é só a Sanepar, mas que não consegue acesso a outros serviços públicos básicos, inclusive municipais, muitas vezes, ou federais, estaduais, se essa casa não se prestar a isso, pode fechar esse troço aqui, pode fechar, não adianta, não é para isso que a gente está aqui. A vida é curta, o futuro onde vai passar o resto da vida, eu quero ter um futuro melhor para mim, para meus filhos, para minha comunidade. Então, doutor, muitíssimo obrigado em nome dessa Casa de Leis, em nome do presidente Pedrinho, o Pedrinho Nogueira, que justificou a ausência, não pôde estar se recuperando de um exame que fizera durante o dia, no dia de hoje, que está tudo bem também, veio aqui na reunião da CPI, ele veio notificar e comunicar que o senhor tenha um bom retorno para a capital, se o senhor para lá for, não use o nosso banheiro aqui, vai embora direto, que vai lá depois fica para Curitiba, mas esse problema não para nós, é brincadeira. Muito boa noite, muito obrigado a todos.